Qual a importância do homem, Agostinho, para a formação filosófica do Santo Agostinho? Santo Agostinho, né? O Aurélio Agostinho, né? Como ele chamava, né? Deve ter sido, assim, isso é palpite meu, né? Bom, não tem muita, digamos assim, muito mistério o palpite. Deve ter sido dos 10 homens mais inteligentes que passaram sobre a face da Terra, né? Se ele não é o primeiro ou o segundo, deve estar por aí, né? Era um cidadão extremamente bem dotado, né? Isso apesar de todas as limitações do tipo de formação que ele teve, né? Que digamos, não dependia tanto da vontade ou não vontade dele, mas das condições da época, né? Ele teve, sobretudo, uma formação literária, né? Uma formação, como se dizia na época, do trívio, né? Das artes da palavra, né? Da gramática, a retórica e a lógica ou dialética, né? Nisso, Santo Agostinho era craque, né? Fazia parte, assim, da seleção, a primeira na seleção, né? Agora, naquilo que a gente chama hoje as ciências exatas, que eram as artes do quadrívio, né? Que eram disciplinas matemáticas, aí Santo Agostinho, ele próprio disse que não tinha grandes habilidades, né? Então, ele tinha limitações culturais, né? Típicas da sua época, né? Santo Agostinho passou por diversas conversões, né? Quer dizer, primeiro ele adere aos maniqueus, né? Depois adere ao neoplatonismo, né? Depois ele finalmente encontra o cristianismo, né? E quando ele se converte ao cristianismo, ele queria ficar lá com... Ele tinha uma turminha que andava junto com ele, né? Uns 4 ou 5 amigos lá, né? O Alípio, o Evódio e mais uns outros, né? Ele queria ficar lá numa chácara deles, lá, né? Discutindo filosofia, né? Escrevendo uns textos, era isso que ele queria, né? Não deixaram ele ficar lá, né? Foram catá-lo para ser pregador, depois ele é eleito bispo, né? Então, mas toda a sua cultura foi reaproveitada dentro do cristianismo. O senhor falou que o cristianismo, a teologia, etc., é mais da ordem da cabeça do que do sentimento, né? E eu queria saber, assim, e não pela ordem da sensibilidade e emoção. Eu queria saber, assim, principalmente no quadro de hoje, né? Me parece que a sensibilidade é mais, assim, está mais em pauta do que a própria inteligibilidade, né? Como é que o senhor vê isso e teria lugar, a sensibilidade teria lugar na teologia, nesse aspecto? Na fé religiosa, né? Há um papel muito importante do afetivo, né? Exatamente porque se trata de alguma coisa que não é evidente, né? Você aceita alguma coisa sem ter a plena compreensão, né? Não é como um teorema de geometria, né? Que ou você demonstra ou não demonstra, né? Ninguém precisa acreditar no teorema de Pitágoras, né? A gente demonstra o teorema de Pitágoras, né? Ou uma lei física, né? A gente pode ou demonstrar, né, por um artifício matemático, né? Ou, sei lá, fazer um experimento, né, para verificar a lei, né? Isso não é assunto de fé, né? Mas na fé, sobretudo na fé religiosa, há um elemento afetivo importante, porque você aceita alguma coisa porque você confia no testemunho, né? E você aceita alguma coisa, sobretudo na fé religiosa,
porque aquilo te parece importante, né? Então, tem aí um lado, uma avaliação que é da ordem do valor, né? Da relevância moral da coisa, né? Do julgamento em termos de bom ou mal, né? E bom ou mal, no caso da fé religiosa, para o conjunto da vida, né? Então, aí eu não quis dizer que a fé religiosa, né, é mais de cabeça do que de sentimento, né? Entram as duas coisas, né? Entra o lado inteligência, o lado intelectual, e há um veio, né, ligado ao sentimento, né, à vontade, né, que é importante, né? Agora, o que eu estava... aquilo a que eu estava fazendo referência, né, sendo as manifestações religiosas, né, que a gente vê, por exemplo, na televisão, né, que são puramente emocionais, né? Que não tem absolutamente nada da ordem sei lá, da compreensão, do entendimento, né? É tão emocional quanto uma torcida de futebol. Santo Agostinho nos relembra, né, o lado intelectual, né, da fé, né? E é nesse sentido que aquilo em que se crê não é o ponto de chegada, né? São João da Cruz, ele adotou uma via poética, né, e ele dizia que a fé era a sublimação do intelecto. Gostaria de saber do senhor se tem alguma equivalência em relação a essa postura de Santo Agostinho, que aparentemente era um homem mais, pelo menos com uma formação muito mais racional, né? Qual que é essa... E também comentar um pouco mais essa adoção do abandono, da segurança e do conforto da razão em busca de uma iluminação em prol de se jogar em algo desconhecido, nesse obscuro, nesse algo que só a fé pode dar algum conforto, alguma base. Eu acho que São João da Cruz está mais... assim, o pouco que eu li de São João da Cruz, eu tenho a impressão de que ele não cita muito Santo Agostinho. Ele tem algumas referências a Dionísio. E Dionísio tem uma teologia que, digamos assim, seria diferente, um pouco diferente da teologia de Agostinho, né? A teologia de Dionísio é uma teologia das trevas, né? Deus está envolvido em trevas. Quando Deus se manifesta a Moisés, né, ele passa, né? Moisés está virado para o fundo da caverna, né, na montanha, né? E Deus passa de costas dentro da nuvem, né? Então, você não pode ver a Deus, né? Porque ninguém aguenta essa experiência. Você só pode conhecer a Deus desconhecendo, né? O conhecimento mais alto que podemos ter de Deus é saber que nós não o conhecemos, né? Que Ele está acima de tudo aquilo que existe e que nós podemos pensar, né? Então, Ele é conhecido como desconhecido, né? Então, Santo Agostinho tem também esse lado, digamos assim, da teologia negativa, né, como foi conhecida a teologia de Dionísio, né? Mas a teologia de Agostinho é uma teologia da luz, né, da iluminação, né? Nós vamos, digamos assim, esperamos pelo menos, né, ver a Deus, né? Ver não com os olhos da carne, né, mas com os olhos da inteligência, né? Então, acho que tem aí e São João da Cruz estaria mais para Dionísio do que para Santo Agostinho. Eu queria traçar um paralelo que o senhor conheceria, né, a respeito da teoria da reminiscência de Platão e da iluminação divina de Agostinho, no sentido, sob o ponto de vista do conhecimento, da aquisição de conhecimento.
quem Santo Agostinho leu mesmo foram os neoplatônicos, né? Alguns manuais, né? E, sobretudo, Plotino. Né? Então, ele, no que diz respeito à teoria da iluminação, aí tem vários aspectos, né, que ele adapta do platonismo para o arcabouço cristão. Né? Então, as ideias platônicas, né? Platão nunca disse muito bem onde é que estavam as ideias, né? O neoplatonismo, já antes de Plotino, né, já tinha situado as ideias em Deus. Né? E Agostinho vai fazer isso. Né? Quer dizer, isso vai ser uma atitude frequente no cristianismo, mas Agostinho é importante nessa passagem aí, né? As ideias não são alguma coisa, não são protótipos independentes de Deus, né? É como no Demiurgo de Platão, né, que contempla as ideias e modela a matéria, né? Se inspirando nas ideias, nos protótipos, nos modelos. Né? Então, os modelos são o próprio Deus, né? Enquanto Criador. Né? Então, Santo Agostinho vai colocar as ideias no próprio Deus. Né? E a ideia platônica de que nós conhecemos por um certo contato com as ideias, né? Então, Agostinho vai dizer que para um conhecimento firme é preciso um certo contato com o que ele chama as normas eternas, né? As ideias divinas. Né? Como é que se dá isso, ele nunca explicou muito bem. Né? Mas, para responder assim, qual é a finalidade da vida humana? Né? Isso é um assunto meio complicado, né? Isso aí, se a gente não tiver um apoio da luz que vem de Deus, né? Esse contato com as normas eternas, né? Com o próprio Deus, né? Nós não vamos muito longe. Né? Vamos ficar perdidos num labirinto aí, sem saída. Né? Então, ele está como que adaptando, né? Ideias ou sugestões, né? Que vêm do platonismo e do neoplatonismo. Né? Então, como vai dizer depois um autor do século XIII, né? Agostinho, como ele próprio diz, né? Foi educado nas doutrinas dos platônicos. Né? E aquilo que ele encontrou de bom, ele adotou. E aquilo que ele encontrou de menos bom, ele procurou mudar para melhor. Uma dos fascínios do pensamento de Agostinho não é apenas a sua densidade, a sua potência teórica, mas também a sua intensidade existencial, o modo como ele realmente vive aquilo que ele pensa e a maneira como nele se coloca uma imbricação decisiva entre filosofia e vida. Então, isso se torna particularmente claro na introdução por ele de um novo conceito de liberdade, entendida também no sentido de livre-arbítrio, que é uma inovação em relação à tradição grega e praticamente uma invenção de Agostinho que marca depois todo o futuro do pensamento ocidental.